Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro muito interessante de Colin McCullough, Tim. E assim, é um livro polêmico, viu? É perturbador em alguns aspectos e ele vai tocar num tema muito delicado, gente, que é a questão de pessoas com certas dificuldades cognitivas, que é o caso aqui do nosso personagem principal, o Tim. Então, o que acontece, né? Eu diria até que é um livro que envelheceu mal, mas é porque na época as pessoas realmente não sabiam como lidar, não sabiam como tratar pessoas assim, com certo atraso, nem mesmo como ensinar, não sabiam se pessoas assim eram capazes de aprender. E essas pessoas eram então largadas, eram tratadas ali como inferiores e nem sequer se davam ao trabalho de ensinar, não iam para a escola, como é o caso do Tim. Ele não ia para a escola, ele mal sabia ler, porque não se tinha essa noção de que ele podia, sim, ele tinha uma dificuldade, ia demorar mais do que os outros, mas ele podia ser estimulado e aprender, né? Então ele nunca foi para a escola, porque ele era considerado retardado e não ia mesmo aprender nada. Então, já vem daí. Então nós temos sim palavras como essa, né, retardado e não sei o que realmente hoje pega muito mal, soaria muito mal, porque hoje a gente já conhece muito mais, a gente entende muito mais, até mesmo do ponto de vista científico, a gente sabe que essas pessoas podem sim ser estimuladas a aprender e até viver uma vida normal. E o Tim, ele foi estimulado pelos pais assim a se relacionar bem com todo mundo. Ele era extremamente educado, mas ele também foi estimulado desde cedo a trabalhar, para que no caso de um dos pais vier a faltar, né, o Tim, ele pudesse ali, né, ter uma certa subsistência, né, ter uma certa autonomia, uma certa independência. Então isso foi bom, né? Os pais pensaram nisso, em criá-lo de uma forma em que ele pudesse ser o mais independente possível. E ele então trabalhava. Ele trabalhava ali numa construção, né, junto ali com certos pedreiros, digamos assim. Mas ele sofria demais, os meninos tiravam sarro dele, eram muito boca suja, falavam coisas que ele não entendia, porque na realidade, e a gente hoje entende que é diferente, mas na época pensava-se o quê? Que ele era uma criança, né, presa num corpo de um homem, né, um homem que tinha uma cabeça de criança. E não é bem isso, né, nós já vamos entender depois. Então, antes de entrar na história propriamente dita, eu vou comparar com um outro livro da mesma autora, que é Pássaros Feridos. Eu já li, eu já fiz resenha aqui, inclusive. Então, são obras que têm algumas semelhanças e você vai pescar enquanto eu for contando aqui a história. Pois bem, em Pássaros Feridos foi feito para ser aquela coisa enorme, grandiosa. Nós vamos ter núcleos, um núcleo na Austrália, um núcleo em Roma, vários núcleos e personagens, inúmeros personagens, inúmeras subtramas. É algo grandioso, é algo épico. É o romance que atravessou gerações e não sei o que, o romance proibido que atravessou gerações, né? Se você viu o seriado, né, que passou no SBT, então é essa a impressão que a gente tem. Mas o foco não está no romance de forma alguma. Não mesmo, né? Então a gente vai acompanhar ali a vida da Meg desde a sua infância até a sua velhice. Não tem esse romance todo, não. Mas tem sim, né, o padre ali, Ralph de Bricassar, que conhece a Meg quando ela ainda era pequena, e ela vai crescer, ela vai se apaixonar por ele e tudo mais, então vai ter essa sensação aí de romance proibido, né? No livro, ele meio que foge, a partir do momento em que ele percebe isso, que ela está perseguindo muito, e que ele também está se envolvendo, ele vai fugir. E a velha, a dona ali da propriedade de Drogheda, ela morre, então aí mesmo que ele foge, para perseguir os seus sonhos, para perseguir os seus objetivos, que é inclusive se tornar padre e tudo mais. Então pouco eles vão se ver, pouco eles vão ter esse romance assim romântico, né? Digamos, é um beijo que ela rouba dele antes, né, dele fugir, é um beijo que ele dá nela no momento ali em que ela perde o pai, então ela está vulnerável, ele
sente que ela precisava daquilo naquele momento, então, enfim. Mas o foco não é o romance. Eu precisei contar essa história para vocês verem as semelhanças, né? Então nós temos aqui o Tim e nós vamos ter a Mary, né? Nossa história começa quando a Mary se muda ali para uma casa vizinha do Tim. E o Tim, ele trabalhava, né, justamente com esses operários ali, com esses pedreiros boca suja, que faziam gracinha com ele, contavam piadinhas sem graça para ele, faziam pegadinhas, coisas horríveis que vocês vão ver aqui com ele e tudo mais, né? Enfim, um dia, quando a Mary se muda, ela vai vê-los trabalhando ali numa outra casa vizinha, né, fazendo uma obra ali, e ela vai perceber ali o quanto ele é maltratado e tudo mais. E isso, eles estão no último dia de obra. Quando terminou tudo, a Mary pergunta, olha para o time e pergunta, bom, se você quer trabalhar para mim, cuidar aqui das minhas coisas, eu acabei de me mudar, eu preciso dar um jeito aqui em tudo, preciso arrumar um jardim e tudo mais. Então ele aceita e começa a trabalhar ali para ela. E no momento ela vai perceber, vai ter pena dele, né? A Mary é uma senhora, não sei se eu já falei, mas era uma senhora de 40 anos. Tim tem apenas 20, então já temos a questão da idade, né? O padre e a menina, então as semelhanças, né? Tim tinha 20 anos, a Mary já passava dos 40, e ela era uma mulher que, assim, ela meio que se apagou, se anulou na vida, ela só vivia para o trabalho, fugia de qualquer coisa que envolvesse emoção ou afetividade. Se ela se apaixonasse por alguém, ou se ela encontrasse um homem muito atraente, ela fugia, não é? Para não deixar esse sentimento dominá-la. O livro vai dizer isso, que ela fugia dessas coisas. Muito embora ela fosse uma mulher muito sofisticada, muito educada, aí rica, muito rica, né? Mary era rica. Vivia para o trabalho, mas ela tinha amigos no seu trabalho, ela se envolvia bem com as pessoas, ela se dava muito bem com as pessoas, era extremamente bem educada, mas não tinha aquela coisa de emoção, de apego, realmente, né? Então, a Mary tem esse perfil. E ela vai encontrar no Tim, né, essa coisa da descontração, porque ela era uma mulher extremamente rígida, né? O jeito dela tratar as pessoas é muito seca, era muito formal e tudo mais, né? O Tim vai trazer essa alegria, essa descontração, né, para a vida dela. Então eles vão começar a desenvolver essa amizade. Ela vai começar a entrar no mundo do Tim, tentar entendê-lo. O Tim vai entrar no mundo dela, e a convivência entre os dois vai fazendo com que o Tim se modifique. Em casa ele vai estar diferente, vai estar até mais educado, mais polido, com mais postura, digamos assim, não é? Por causa dessa influência, por causa dessa proximidade ali. E não bastasse isso, né? A Mary vai se propor a ensiná-lo, a ensinar a ler, a escrever, embora todo mundo ache que não seja possível, ela vai fazer um esforço ali, com paciência, para que ele aprenda, de fato, né, ler, escrever e ter mais autonomia ainda, né, não, porque ela acredita que ele é capaz, né, e que ele, enfim, que ele pode ainda alcançar muitas coisas, que ele pode melhorar e aprender ainda muitas coisas. A Mary vai mudar no serviço, eles vão perceber que ela está mais descontraída, que ela está mais alegre, que ela chegou até a sorrir, né? Um dos funcionários ali vai até, né, se espantar. Isso foi um sorriso? Meu Deus, é o fim do mundo. Você está sorrindo? Tipo assim, não é? Ela vai estar mais descontraída, fazendo piadinha, assim, brincando, e enfim. Então, eles vão se influenciar um ao outro. Até que isso vai se tornar uma espécie de amor, tanto por parte principalmente dele, né? Mas ela vai amá-lo também, só que ela vai ter aquele questionamento: será que de verdade eu amo o Tim, né? E mais, será que de verdade ele me ama? Ele sabe o que ele está falando? Será que ele me ama de verdade? Porque o Tim, mesmo ali no primeiro dia em que ele a encontra, no primeiro dia de trabalho ali, ele vai dizer para ela: olha, eu gosto de você, eu gosto mais do que esse pessoal aí com quem eu trabalho. É claro, porque ele era muito maltratado, né?
E enfim, então ele já percebe a diferença. Nossa, como ela me tratou bem, me tratou como gente, me tratou, né? E, enfim, eu gosto de você. E aí, o tempo passa, ele vai dizer de novo, eu gosto de você. Né? Só não acima dos meus pais, eu não gosto de você, mas eu gosto de você. Aí o tempo passa, ele vai dizer de novo, Mary, eu gosto de você, da mesma forma que eu gosto dos meus pais. Olha só. E aí eu gosto de você, tanto quanto eu gosto dos meus pais. Em um determinado ponto eu gosto de você mais do que eu gosto dos meus pais. Eu acho isso interessante porque mostra que ele tem noção do que ele está sentindo, do que está se desenvolvendo ali dentro do coração dele, né? E ele está se apaixonando ali pela Mary. Mas ela vai ficar com essa dúvida, será que ele é capaz? Será que ele ama? E aí que eu digo que o livro envelheceu mal, porque ela vai julgar que ele é realmente uma criança, ele não sabe o que está falando, o que está, né, fazendo, ele não sabe que é amor, que ele sente por mim é como se fosse um cachorrinho, né, que ama alguém, que dá um pouquinho de carinho. Esse cachorrinho, né, ele não sabe o que é amor, ele não sabe demonstrar amor. Então ela julgou assim, ele é só um bichinho, ele é só um cachorrinho que não tem consciência, não é, do que sente. A coisa que liga, né, Tim com Pássaros Feridos, né, porque o padre lá, ele vai fazer mesmo esse questionamento. Não, eu não amo, eu não posso estar apaixonado por essa menina, e ela não pode estar apaixonada por mim de coisa nenhuma. Ela tá confundindo as coisas, né, é porque eu fui meio que o pai dela, né, eu dei esse carinho de pai para ela tá confundindo o carinho, né, de pai, ela tá confundindo a gratidão, ela tá confundindo as coisas, ela não pode estar apaixonada por mim. Então aí, né, são coisas parecidas, né, mas o tempo vai passando, então a Mary vai tentar descobrir o que está acontecendo de fato com o Tim. Mas aí vai acontecer que um belo dia a mãe do Tim vai falecer e o pai já está com todo esse tipo de preocupação, ele já é idoso. Ele está preocupado com o que vai ser do futuro do Tim. E ele meio que pede para que ela cuide dele quando ele se for. Só que não era tão simples assim, né? O pai do Tim queria que ela levasse ele para casa, mas não é assim. O que iam falar dela, né? Ela não podia ajudá-lo, não dessa forma. Ela queria, mas não dessa forma, porque ela tinha um verdadeiro amor pelo Tim, né? Não tirando o amor romântico de lado, ela tinha um genuíno interesse em ajudá-lo, ela tinha um genuíno amor por ele, ela queria ajudá-lo, mas não ia dar dessa forma, porque ela já sofria olhares, né, sem nada ter acontecido. A própria irmã do Tim falou poucas e boas para ela, xingou ela de velha safada, que ela tá abusando do irmão dela e não sei o que. Então, né, ela pensou, poxa, eu vou ter problemas, até mesmo com a própria irmã do Tim, né, o dia que isso acontecer. Então, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Ela leva então o Tim um dia para conhecer, né, um jantar na casa de um amigo dela, que é pedagogo, que é mestre ali em educação, entende tudo de educação e desenvolvimento intelectual de crianças e tudo mais. Leva para conhecer o Tim. E depois ela abre o coração para esse homem. Ela conta, olha, eu gosto muito desse garoto, eu quero muito ajudá-lo, não sei como, mas olha, ele está até melhorando, ele aprendeu, eu ensinei, né, ele tá se desenvolvendo. Quanto mais ele pode se desenvolver, porque assim, o pai dele não vai durar muito, ele quer que eu leve ele para casa, eu também não vou durar muito, eu quero que esse rapaz, eu quero que ele tenha condições plenas de ser feliz e de ter uma vida boa. O que eu posso fazer por ele? Esse homem vira para ela e diz, casa com ele. O quê? Não, mas isso não pode, isso é impossível, não sei o quê. Não, é sério, você não pode, né? Eu já percebi que ele te ama, não é? E você também. Pelo pouco que eu percebi, você me contando aqui a história, porque ela vai abrir o coração para ele, vai contar a vida dela e tudo mais, né? Você o ama também, poxa. Casa com ele. Não, mas eu não posso, ele é só uma criança. Aí é que vem a grande lição do livro, não é? Ele não é uma criança, ele é um homem com problemas, com uma certa dificuldade cognitiva. Assim como ele poderia ser um homem, não é?
que sofreu um acidente e teve que amputar a perna. Ele continua sendo homem, só que um homem com uma deficiência, com uma perna amputada. Então o Tim, ele é um homem. A questão é que ele tem alguns problemas que precisam, algumas barreiras que precisam ser vencidas, e você está ajudando ele nisso. Agora, por que negar? Né? Se ele pode crescer, se ele pode evoluir, se ele pode aprender, por que ele não pode também desenvolver um relacionamento? Por que negar a ele, não é, a virilidade? Né? Por que você não honra o homem que existe nele e casa com ele? Porque é isso que ele precisa, é isso que você precisa também. Pronto, você acaba com todo o problema. Ninguém vai falar nada. Você, e inclusive ela queria deixar o dinheiro dela para ele também, mas ela pensou, como é que eu vou conseguir fazer isso? Casa com ele, pronto, né? Ele, além dele, né, vai ser herdeiro de tudo, vai herdar o dinheiro dela e tudo mais. Eles vão poder viver o amor que eles querem e ser felizes do jeito que eles querem, e tá tudo resolvido. Ele tem também as suas dificuldades, só isso. Ele é um homem que tem as suas dificuldades. E aí então ela justamente resolve se casar com o Tino. E isso antes do pai, né, do pai falecer, porque ele disse, olha, eu logo vou morrer, o que você tiver que fazer, faz logo antes que eu morra, porque senão você vai ter problema com a menina, com a filha, né, a irmã do Tim, que ela não foi muito com a cara da Mary, né, enfim, nem sequer no casamento ela foi. Então, para ela ter total poder, digamos assim, sobre o Tim, legalmente e tudo mais, então, e além de tudo ela era apaixonada por ele, então o melhor mesmo foi que eles se casassem, e foi o que aconteceu, e foram felizes, e foi a melhor coisa que aconteceu na vida do Tim. Então nós temos coisas assim muito bonitinhas, fofinhas. Por exemplo, teve um episódio aqui no começo em que ela chora por algum motivo, ela estava muito feliz, se emocionou e chorou. O Tim fica assim perplexo, você tá chorando, mas por quê? Se é pra estar feliz, por que você tá chorando? Ela, não, mas as pessoas choram de felicidade, eu tô feliz. E ali, o Tim não entende, né? Eu nunca chorei assim, dessa forma, nunca chorei. Pra mim, chorar é quando você tá triste. Mas aí, né, quando eles se casam, depois que eles se casam, que eles se beijam, estão ali juntinhos, o Tim chora. E aí ele começa a rir do nada. E ela, o que foi? O que foi? Eu tô chorando, não acredito, eu tô chorando porque eu tô feliz, eu tô chorando de felicidade. Olha que lindo, gente, olha que interessante, né? Então, ele era uma pessoa, sim, com dificuldades, mas que sim, entendia perfeitamente o que ele estava sentindo ali pela Mary, começou ali a entender melhor e a lidar melhor com as emoções. Eu acho muito interessante, eu acho que foi muito corajoso, o tema inclusive, né? Porque era pouco falado, era pouquíssimo discutido, né? Na época, ainda hoje é um tabu, mas, né, pessoas, então, com certas dificuldades, que podem sim se superar, viver vida normal, uma vida normal, inclusive como o próprio Tim. Então fica aí a dica, eu acho que vale pelo menos a leitura, eu acho que você vai achar interessante. Tem sim algumas cenas muito bonitas, muito fofas mesmo assim, do amor entre eles, o amor puro, né? Um envolvimento puro, enquanto eles vão crescendo e vão se transformando, né? Eles vão vendo o quanto um precisa do outro. Eu achei isso muito legal, isso foi construído de uma forma muito legal, muito bonita. Então fica aí a dica e até a próxima.